Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 16 de maio de 2024. Israel amplia cerco a hospitais em Gaza e invade 2 deles no sul, dizem relatos. Parte 4. Israel cercou mais 2 hospitais na faixa de Gaza, Al-Amal e Nasser, ambos na cidade de Khan Younis, no sul do território, informou neste domingo, 2403, o Crescente Vermelho, braço da Cruz Vermelha para países islâmicos. A organização declarou que um de seus colaboradores no Amal foi morto quando Tel Aviv, que já bombardeava o local de forma intensa, enviou tanques para os arredores do local. Homem com crianças feridas por bombardeio de Israel busca atendimento para elas no Hospital Al-Najjar, em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Mohamed Abed Yafip. Ainda segundo a entidade, as tropas israelenses exigem que tanto funcionários e pacientes do centro médico quanto deslocados de guerra que haviam se refugiado em seu entorno deixem a área, e lançaram bombas de fumaça para expulsá-los. Além disso, demoliram uma série de edifícios nas proximidades, o que, de acordo com o Crescente Vermelho, impede a atuação de suas equipes e as coloca em perigo. Ao mesmo tempo, moradores de Khan Younis relataram que blindados de Israel avançaram em um bairro perto do Nasser. Tel Aviv não respondeu às acusações, que não puderam ser verificadas de forma independente pela agência de notícias Reuters. De todo modo, a estratégia aparentemente utilizada no Amal e no Nasser remetem àquela utilizada pelas forças israelenses no Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, ainda em curso. Uma das poucas instalações de saúde parcialmente operacionais no norte de Gaza depois de quase todas as outras colapsarem por escassez de suprimentos e falta de condições de trabalho devido aos combates, ela teve a sua área invadida pela segunda vez na segunda-feira, 18, a primeira, em novembro, foi alvo de muitas controvérsias, e não estão claras as motivações para o retorno das forças a um local supostamente já ocupado. Israel afirma que ambos o Shifa e o Amal abrigam bases de comando e armas do Hamas, e disse ter matado 170 terroristas e capturado outros 480 só no primeiro desde a segunda-feira. A facção terrorista nega usar os locais para fins militares, e diz que as vítimas da operação no Shifa eram pacientes feridos e palestinos deslocados que viviam ao redor do complexo hospitalar. No curso dinâmico de Espiritismo, Herculano Pires faz uma análise interessante sobre os mistificadores e sobre o povo judeu, que continuamos a apresentar nesta crônica do amanhecer. Diante dessas verificações, compreende-se a preferência de Jesus por Israel. E o maior milagre de Jesus se apresenta como sendo a utilização do povo judeu, acostumado a essas manifestações mediúnicas, para o desenvolvimento da sua missão mediúnica de implantação na terra da concepção do Deus único no plano social, transformando Yahvé numa imagem alegórica de Deus. A unicidade e universalidade dessa concepção foi obra exclusiva de Jesus, que viu a possibilidade de fazer de Israel o centro de expansão do monoteísmo, que negou ao mesmo tempo o orgulho sociocêntrico de Israel e a multiplicidade dos deuses mitológicos. Daí as contradições profundas e insanáveis entre o Deus iracundo da Bíblia e o Deus ético, justo, providencial e universalmente paternal dos evangelhos. A fusão absurda desses deuses antagônicos no cristianismo explica-se pela incompreensão inicial e a deformação posterior dos ensinos de Jesus, através das lutas brutais e sanguinárias entre as seitas cristãs dos primeiros tempos. Os homens recebiam as palavras do Messias na medida das suas posições contraditórias. As condições do tempo eram propícias ao fanatismo e à história imparcial, escrita por pesquisadores universitários independentes, nos revela o panorama de paixões exacerbadas, em meio a interesses políticos e sociais os mais diversos, que levavam facções violentas aos mais hediondos crimes.
O cristianismo que chegou aos nossos dias, através das igrejas cristãs do Ocidente e do Oriente, é a herança trágica das profanações. Os textos evangélicos falam por si mesmos, particularmente nas epístolas de Paulo e do livro de Atos dos Apóstolos, do que foram as dissensões no próprio meio apostólico. Nem mesmo a ressurreição de Cristo, que Paulo explicou de maneira clara e lapidar, chegou a ser compreendida. O culto pneumático, de manifestações de espíritos, foi suprimido, a simplicidade livre das assembleias cristãs foi injetada de elementos complexos dos cultos religiosos pagãos e judeus, a comunhão memorial do Cristo com os discípulos através do pão e do vinho praticada nas ceias cristãs e bem antes nos cultos cananitas foi transformada em sacramento sofisticado pela magia da transubstanciação, expressões evidentemente alegóricas. Tornaram-se dogmas indiscutíveis motivando morticínios de estarrecer. O que está acontecendo hoje é que a lição não foi aprendida pelos judeus atuais. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.